Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 21 de abril. Raquel e Maria de Fátima finalmente têm uma conversa difícil, onde as tensões acumuladas ao longo dos dias chegam ao limite. Raquel, com os nervos à flor da pele, não consegue mais se segurar e expõe tudo o que sente. Você nunca me respeitou, Maria de Fátima. Ela diz com voz firme, mas claramente magoada. Maria de Fátima, tentando se justificar, responde: eu só queria o melhor para minha vida, Raquel. Não vi mal em fazer o que fiz. No entanto, as palavras de Raquel são cortantes. O que você fez foi me desprezar, me excluir, me deixar de lado, como se eu fosse um estorvo. A conversa entre as duas não chega a um consenso, mas pelo menos a verdade foi colocada no ar. Raquel, cansada de se submeter ao jogo de Maria de Fátima, decide seguir seu caminho sem esperar mais nada dela. Enquanto isso, Tiago vive uma situação dolorosa. Ele acaba descobrindo que Vera, a mulher com quem estava se relacionando, foi paga por seu pai para ficar com ele. A decepção de Tiago é visível, e ele não perde tempo em dispensá-la. Eu não quero mais saber de você, Vera. Tudo foi mentira, nada disso foi real. Vera tenta se justificar, mas Tiago está irredutível. A confiança foi quebrada, e a relação chega ao fim de maneira abrupta. Você nunca gostou de mim de verdade, ele diz, com os olhos cheios de mágoa, antes de virar as costas e seguir em frente, sem olhar para trás. Maria de Fátima, por sua vez, se sente culpada por seu comportamento com Rubinho e decide pedir desculpas a ele. Ela se aproxima dele, de forma hesitante, e diz: eu sei que te tratei mal. Sinto muito, Rubinho. De verdade. Rubinho, surpreso, a olha nos olhos e responde, de forma sincera: você nunca precisou se desculpar, Maria de Fátima. Eu entendo. Embora a relação deles ainda seja marcada por desconfianças e mágoas, pelo menos essa conversa ajuda a suavizar um pouco as tensões. Já Ivan, que está cada vez mais distante de Raquel, lamenta profundamente por não ter tido a chance de conhecer Marco Aurélio, uma pessoa que ele vê como uma chave para o sucesso em sua carreira. Eu precisava de uma oportunidade, Raquel. Só queria conhecer essa pessoa, entrar nesse círculo, ele diz, com um olhar perdido no horizonte. Raquel, por sua vez, tenta acalmá-lo. Tudo bem, Ivan. Você vai ter outras chances. Não se desespere por uma única oportunidade. Mas Ivan parece não querer ouvir, imerso em suas frustrações pessoais. Maria de Fátima também sente uma onda de insegurança ao falar com César. Afonso me olhou com interesse. Você viu isso, não viu? Ela pergunta, tentando disfarçar um sorriso de satisfação. César, observando a reação de Maria de Fátima, admite: sim, eu vi. Acho que ele está interessado em você. O que começou como uma conversa sobre Afonso se transforma em algo mais íntimo entre os dois, e logo eles começam a se abrir um para o outro de uma maneira que antes não era possível. Eu realmente acho que gosto de você, César, admite Maria de Fátima. E, para sua surpresa, ele responde: eu também, Maria de Fátima. Acho que me apaixonei por você. Eles compartilham um olhar cúmplice, e pela primeira vez em muito tempo, ambos se sentem livres para explorar seus sentimentos. Enquanto isso, Cecília tem uma conversa com Tiago e lhe dá um ultimato. Não posso mais escondê-lo aqui, Tiago. As coisas estão ficando perigosas. Você sabe disso. Tiago, com a cara fechada, responde: eu entendo, Cecília. Eu vou dar um jeito na minha situação. Você não precisa se preocupar. Cecília, embora preocupada, sabe que Tiago é teimoso e não conseguirá impedi-lo. Ela apenas espera que ele tome as decisões certas antes que seja tarde demais. A tensão aumenta quando Cláudia recebe orientações de Marco Aurélio para entregar uma mala a um contato em Porto Rico. Não se esqueça de deixar tudo em segredo, Cláudia, ele instrui, com um tom sério. Cláudia, sempre cautelosa, responde: pode deixar, Marco Aurélio. Nada vai sair do lugar. Mas, enquanto ela se prepara para seguir as instruções, Rubinho, que também está envolvido no caso, toma uma decisão inesperada. Ele coloca sua etiqueta em uma mala diferente da que deveria ser entregue, criando um mistério sobre o que está realmente acontecendo. Raquel, com seus próprios dilemas e tensões pessoais, se despede de Rubinho. Boa sorte, Rubinho. Espero que tudo se resolva para você, ela diz, com um olhar triste,
mas ao mesmo tempo decidido a seguir seu próprio caminho. Rubinho, por sua vez, dá um sorriso forçado e responde: "Obrigada, Raquel. A vida é estranha, né?" Ele sai, com um peso nos ombros, sem saber exatamente o que o futuro lhe reserva. Durante o voo para Porto Rico, Rubinho começa a passar mal. "Não estou me sentindo bem", ele diz, com a mão na testa, claramente suando. Cláudia, preocupada, manda o piloto Marcondes retornar o avião. "Temos que voltar imediatamente. Ele não está bem", ela ordena, com urgência. Marcondes, que também percebe o estado crítico de Rubinho, segue as ordens e faz uma manobra para retornar ao ponto de origem. Raquel e Cláudia, em um esforço para ajudar, levam Rubinho para o hospital assim que o avião pousa. "Vamos, Rubinho, você vai ficar bem", diz Raquel, tentando acalmar a situação, mas a preocupação em seu rosto é evidente. Cláudia, embora pareça mais controlada, também está visivelmente nervosa. Elas esperam na sala de emergência, sem saber o que esperar a seguir, mas todas torcendo para que ele se recupere o mais rápido possível. O clima de tensão cresce conforme o destino de Rubinho permanece incerto, enquanto os outros personagens lidam com suas próprias batalhas pessoais, criando um cenário de incerteza e revelações que promete mexer ainda mais com a dinâmica de todos. A história segue com muitos segredos, traições e oportunidades à espreita, e nada será como antes. Terça-feira, 22 de abril. A tensão toma conta da cena quando César pede uma carona a Marcondes para ir até o Rio de Janeiro. "Eu não posso ficar aqui, Marcondes. Tenho que voltar para o Rio", diz César, com a expressão de quem não quer mais enfrentar a realidade daquele momento. Marcondes, surpreso, olha para ele e responde: "Tudo bem, César. Mas você sabe que, assim que eu chegar, tem que dar um jeito de resolver essa situação." Enquanto isso, Heleninha, que ainda se encontra em estado de nervosismo, recebe uma notícia que acalma um pouco. "Eu estou com Cecília e Laís, mãe. Estou bem." A voz de Tiago, do outro lado da linha, soa reconfortante. Heleninha suspira de alívio. "Eu sei que você está com elas, filho. Isso me tranquiliza", responde ela, tentando esconder a preocupação que ainda paira no ar. Em meio a isso, Aldeide, que tem se mostrado uma pessoa leal, decide contar a Ivan sobre Rubinho. "Ivan, você precisa saber o que está acontecendo. Rubinho, ele não é o que parece", diz Aldeide, tentando dar a Ivan o alerta que ele precisava. Ivan encara com um olhar curioso e preocupado, até que Aldeide solta a bomba. Rubinho está se metendo em algo muito maior. Ele não é apenas um bom músico. Ele está envolvido com algo muito perigoso. Ivan, surpreso com a revelação, balança a cabeça, tentando entender. "Não pode ser. Ele sempre me pareceu tão normal", responde Ivan, ainda tentando absorver as palavras de Aldeide. Enquanto isso, Renato, que sempre foi uma pessoa muito voltada para os outros, fica arrasado ao saber da situação de Rubinho. "Não acredito no que estou ouvindo", diz ele, sua voz carregada de frustração e decepção. "Rubinho não era quem eu pensava que fosse." Ele se sente traído, como se toda a confiança que depositou em Rubinho tivesse sido em vão. "Eu sempre o tratei como irmão, e agora descubro que ele tem segredos. Grandes segredos." Enquanto isso, Tiago, que tem passado por um turbilhão emocional, se recusa a contar a Heleninha o que o fez fugir. "Não posso te contar agora, mãe. Não é o momento", diz ele, sua voz cheia de incerteza. Heleninha, preocupada com o silêncio do filho, insiste: "Tiago, você precisa ser honesto comigo. O que aconteceu?" Mas Tiago apenas se afasta, com a certeza de que não está pronto para revelar tudo o que passou. "Eu não sei como contar, mãe", ele responde, com uma expressão angustiada. Aproveitando-se do cenário, Maria de Fátima, sempre com seu olhar afiado para as oportunidades, decide buscar a ajuda de César para conquistar Afonso Reutemann. "César, se você me ajudar a conquistar Afonso, nós dois poderemos usufruir do dinheiro da família Reutemann. Eu sei que você entende isso", diz ela com um sorriso maquiado de interesse. César, com seu jeito astuto, responde: "Eu sei do que você está falando, Maria de Fátima. Afonso é um bom alvo, mas você precisa saber como conquistá-lo. Não será fácil." Em paralelo, a situação de Marco Aurélio se torna ainda mais tensa quando ele e Freitas descobrem que a mala com os dólares desapareceu. "O que aconteceu com a mala, Freitas?", pergunta Marco Aurélio, visivelmente irritado. Freitas, olhando para ele com uma expressão de preocupação, responde: "Não sei, chefe.
Mas alguém pegou a mala. A questão agora é: quem? Marco Aurélio, com o semblante fechado, começa a especular. Se alguém pegou, tem que ter sido alguém de dentro. Só assim alguém saberia onde ela estava. Freitas, apreensivo, balança a cabeça. Eu vou investigar, Marco Aurélio. Não vai demorar muito para descobrir o que aconteceu. A trama se desenrola com todos os personagens se entrelaçando, com Maria de Fátima, sempre pronta para jogar sujo, buscando explorar as fraquezas alheias e César começando a perceber que ela pode ser mais uma fonte de problemas do que de soluções. Enquanto isso, Tiago luta com seus próprios fantasmas e com o peso das escolhas que fez. Ivan, por sua vez, segue em frente, mas agora com uma nova responsabilidade sobre seus ombros. E Rubinho, embora presente fisicamente, começa a se afastar emocionalmente de todos ao seu redor, imerso nas complicações que sua vida traz. Como um caleidoscópio de vidas se entrelaçando, os personagens buscam a verdade, mas cada um parece ser um reflexo distorcido do outro. O que parecia ser simples se transforma em um emaranhado de decisões difíceis, desconfianças e traições. O futuro de todos está em jogo, e as escolhas que tomam agora terão consequências que ninguém pode prever. Quarta-feira, 23 de abril. César e Maria de Fátima estavam em um momento de tensão crescente. Depois do incidente com o modelo e a mala que ele havia roubado ao desembarcar do jatinho, eles estavam desesperados para descobrir o que havia dentro daquele misterioso objeto. A curiosidade de ambos era enorme, pois sabiam que aquele conteúdo poderia mudar o rumo das coisas para eles. César, você tem certeza de que a mala é mesmo nossa? Perguntou Maria de Fátima, com os olhos fixos na mala diante deles. César, sentindo a mesma apreensão, apenas balançou a cabeça afirmativamente. Sim, Maria de Fátima, é a mesma mala. Agora, precisamos saber o que está dentro dela, respondeu ele, com uma voz que refletia uma mistura de preocupação e excitação. Eles estavam prestes a descobrir algo que poderia colocar tudo a perder ou, quem sabe, mudar suas vidas de forma irreversível. Marco Aurélio, por outro lado, estava começando a desconfiar de Marcondes. O homem sempre pareceu estar em situações suspeitas, e Marco Aurélio tinha o pressentimento de que ele estava escondendo algo. Algo que poderia comprometer seus planos. Você tem certeza de que Marcondes não está se metendo em algo que não deveria? Acho que precisamos ficar de olho nele, disse Marco Aurélio, com um olhar fixo em Freitas, seu cúmplice de confiança. Freitas, sempre atento, sabia o que Marco Aurélio estava pensando e não deixou de concordar. Sim, chefe, vou cuidar disso. Pode ficar tranquilo, respondeu Freitas, que, embora fosse discreto, não deixava passar nenhum detalhe. A cada movimento de Marcondes, Marco Aurélio sentia que algo estava errado, mas ainda não sabia exatamente o que era. Enquanto isso, Consuelo, em uma conversa tensa com Ivan, revelou que Marco Aurélio não havia sequer olhado o projeto de Ivan para a compra das aeronaves chinesas. Ivan estava visivelmente irritado. Ele havia dedicado horas, dias até, para preparar aquele projeto, acreditando que Marco Aurélio fosse um parceiro que realmente se importasse com suas ideias. Você não tem noção do quanto isso me afeta, Consuelo, disse Ivan, sua voz cheia de frustração. Eu acreditava que Marco Aurélio fosse mais sério do que isso. E agora, sei lá, estou começando a questionar a lealdade dele. Consuelo, tentando acalmá-lo, colocou a mão sobre o ombro de Ivan. Calma, Ivan. Sei que você deu o seu melhor, mas talvez seja a hora de repensar sua parceria com Marco Aurélio, sugeriu ela, com um olhar de preocupação. Ivan, no entanto, não parecia disposto a desistir tão facilmente. Ele sabia que Marco Aurélio ainda tinha muito a oferecer, mas também não queria ser tratado como se fosse insignificante. Em outro canto, Helena estava tendo uma conversa difícil com Ana sobre a situação de Tiago. A pressão que Helena sentia por não conseguir ajudar o filho estava cada vez mais insuportável. Eu não sei o que fazer, Ana. Tiago está tão perdido, e eu me sinto tão incapaz de ajudá-lo. Como mãe, isso é o pior sentimento que eu já experimentei, disse Helena, com lágrimas nos olhos. Ana, sempre compreensiva, tentou consolar a amiga. Helena, você não pode carregar o peso de tudo sozinha. Tiago precisa encontrar o seu caminho, e você não pode fazer isso por ele, respondeu Ana, de forma tranquila, mas firme. Helena sabia que estava vivendo uma batalha interna e que, apesar de todo o amor que sentia por Tiago, talvez fosse hora de deixá-lo encontrar a sua própria solução. Raquel, por sua vez, estava começando a desconfiar de Gilda. Algo na maneira como Gilda se comportava nas últimas semanas não estava batendo.
Ela começou a prestar mais atenção em cada detalhe, tentando descobrir se suas suspeitas estavam certas. Não sei o que está acontecendo, mas algo está errado com Gilda. Vou investigar isso mais a fundo, pensou Raquel, enquanto tentava manter sua postura serena diante de tudo o que estava acontecendo. As movimentações de Gilda pareciam cada vez mais suspeitas, e Raquel não estava disposta a deixar passar. Mais tarde, Daniela, uma amiga de longa data de Raquel, conversou com Consuelo e revelou suas próprias suspeitas sobre Gilda. Consuelo, eu acho que Gilda está roubando a Raquel. Tenho observado ela há dias, e algumas atitudes dela não fazem sentido. Algo não bate, disse Daniela, com um olhar preocupado. Consuelo, sempre atenta aos detalhes, não parecia surpresa com as palavras de Daniela. Você tem certeza disso, Daniela? Se isso for verdade, precisamos agir rápido, respondeu Consuelo, com a voz grave. Daniela, com o semblante tenso, assentiu. Eu não tenho provas, mas é apenas uma questão de tempo até descobrirmos a verdade. Enquanto isso, Renato, que sempre teve boas intenções, procurou Raquel para oferecer sua ajuda. Ele sabia que ela estava passando por tempos difíceis e queria, de alguma forma, aliviar o fardo que ela estava carregando. Raquel, se precisar de ajuda, qualquer coisa, estou aqui. Você sabe que pode contar comigo, disse Renato, com um tom acolhedor. Raquel, com um olhar triste, agradeceu. Obrigada, Renato. Você sempre foi um bom amigo. Vamos ver como as coisas se resolvem, respondeu Raquel, tentando manter as aparências, mas, por dentro, ela sentia o peso de tantas questões não resolvidas. Marcondes, por sua vez, estava preocupado com as implicações de sua carona a César. Ele sabia que isso poderia despertar a desconfiança de Marco Aurélio, especialmente porque ele havia transportado uma mala que não sabia se era de César ou de outra pessoa. Ele decidiu contar a Marco Aurélio o que havia feito. Chefe, dei carona a César até o rio. Ele parecia estar com pressa, e talvez tenha trocado a mala por engano. Mas não posso garantir nada, disse Marcondes, com uma expressão de preocupação. Marco Aurélio, como sempre, analisava cada palavra que Marcondes dizia. Você tem certeza de que não estava se envolvendo em algo maior do que imagina, Marcondes? Perguntou ele, com uma expressão intensa. Marcondes, sentindo o peso da situação, não sabia como responder. E, finalmente, Maria de Fátima e César, em um momento de total surpresa, abriram a mala roubada e ficaram chocados com o conteúdo. César, o que é isso? O que estamos vendo aqui? Perguntou Maria de Fátima, com os olhos arregalados, completamente sem palavras. César, que ainda tentava entender o que estava acontecendo, respondeu. Eu não sei. Mas isso é sério, Maria de Fátima. Isso vai mudar tudo. O conteúdo da mala não apenas o surpreendeu, mas também os colocou em uma situação que eles jamais poderiam ter antecipado. Quinta-feira, 24 de abril. Maria de Fátima e César estavam agitados, com a mente a mil tentando desvendar o mistério da mala roubada. Ambos acreditavam que ela era de Rubinho, e isso os levou a questionar o motivo de ele ter sido tão dissimulado ao esconder o conteúdo. Naquela altura, o mistério em torno da mala já tomava conta de todas as conversas que envolviam o passado de Rubinho e a relação conturbada com Raquel. Enquanto isso, Daniela estava ao lado de Raquel, tentando ajudar a arrumar os pertences de Rubinho. Juntas, elas vasculhavam com cuidado, tentando achar pistas que pudessem esclarecer a verdadeira situação. Durante a arrumação, encontraram uma outra mala, uma que parecia ser de Rubinho, sem dúvida. A suspeita delas agora era mais concreta. Raquel não sabia como reagir. Ela sabia que a situação estava se complicando a cada minuto. No entanto, o clima tenso não se limitava à busca pela mala. Marco Aurélio, cada vez mais desconfiado de Marcondes, decidiu tomar uma atitude drástica. Ele demitiu o motorista, que, segundo ele, parecia estar envolvido no mistério das malas. Isso, claro, só aumentava a pressão sobre a todos. Mas Marco Aurélio não parecia se importar. Ele mandou Freitas procurar César, convencido de que ele tinha algo a ver com o desaparecimento da mala. Enquanto isso, Maria de Fátima não perdia tempo. Ela se aproximava de Afonso com o intuito de conquistá-lo cada vez mais. Ela sabia que seu futuro estava nas mãos dele. Se conseguisse manipulá-lo corretamente, poderia obter o que tanto queria. A relação dela com César, por mais intensa que fosse, nunca seria o suficiente para garantir o que ela almejava. Para isso, precisava se alavancar através de Afonso, e ele parecia ser a chave para seus sonhos de riqueza e status.
Renato, por outro lado, estava concentrado em sua agência e em como fortalecer sua equipe. Ao conversar com Leila, sugeriu que ela se candidatasse ao cargo de secretária em sua empresa. Ele acreditava que ela tinha o perfil ideal para o trabalho, embora soubesse que isso poderia gerar ainda mais complicações, considerando a dinâmica de poder que já existia entre eles. Enquanto isso, Marco Aurélio não estava preocupado apenas com a situação da mala. Ele contratou o detetive Gervásio para procurar César. O plano de Marco Aurélio era simples: encontrar César e garantir que ele pagasse por qualquer envolvimento com o roubo da mala. O detetive, com sua experiência, começava a se movimentar discretamente, mas Marco Aurélio tinha suas próprias dúvidas. Não queria correr o risco de perder o controle sobre a situação. Maria de Fátima e César, por sua vez, estavam tão envolvidos em seus próprios planos que mal percebiam a gravidade da situação. Eles sabiam que Afonso era uma peça-chave, e por isso estavam fazendo de tudo para separá-lo de Solange. O plano deles era claro: afastar Afonso da mulher e se infiltrar ainda mais no mundo dele. Sabiam que, sozinhos, não conseguiriam o que queriam, mas juntos poderiam alcançar todos os seus objetivos. Raquel e Ivan, por sua vez, não estavam mais tão distantes. Eles conversavam sobre a situação com Gilda, tentando entender o que ela realmente estava fazendo. As suspeitas de Raquel sobre Gilda aumentavam, e ela sentia que não podia confiar completamente nela. No entanto, o que mais a incomodava era saber que sua própria relação com Rubinho estava longe de ser resolvida. Enquanto tentava lidar com isso, também se via obrigada a confrontar a traição de Rubinho de maneira direta. Tiago, por sua vez, ainda não havia superado o que havia acontecido com o pai. Marco Aurélio, após o pedido de desculpas, parecia querer reconstruir os laços, mas Tiago estava mais confuso do que nunca. Ele, finalmente, aceitou o pedido de desculpas de Marco Aurélio, embora com relutância. O pior para ele era ter que comunicar ao pai que não ficaria mais em casa, mas sim na casa de Celina. O distanciamento entre ele e a família parecia ser uma realidade inescapável. Luciano, por sua vez, também teve boas notícias para Ivan. Seu projeto havia sido aprovado, o que significava que ele estava mais perto do que nunca de alcançar o sucesso desejado. Mas, enquanto celebrava essa vitória, sabia que ainda havia muitas outras batalhas a enfrentar. A luta por poder e controle estava longe de terminar. Enquanto isso, Daniela, que estava cada vez mais envolvida na vida de Raquel, teve uma revelação importante. Ela contou à amiga que Maria de Fátima estava na casa de Rubinho. Raquel, ao ouvir a notícia, não pôde mais conter sua curiosidade e angústia. Sabia que precisava ir atrás de Maria de Fátima para desvendar mais segredos, mais mentiras que estavam envoltas nas tramas familiares. Raquel, com o coração acelerado, decidiu ir ao encontro de Maria de Fátima. A situação estava fora de controle, e ela sabia que precisava enfrentar a mulher que, ao longo do tempo, havia se mostrado uma das figuras mais intrigantes de sua vida. À medida que a conversa se aproximava, Raquel não sabia o que esperar. Sabia, no entanto, que as palavras trocadas entre elas dariam forma ao próximo capítulo de suas vidas. Sexta-feira, 25 de abril. Maria de Fátima estava decidida a cortar todos os laços com o passado e, para isso, rejeitou tanto o dinheiro do seguro de vida de Rubinho quanto a mala que ele deixará. A proposta de poder que a mala representava não a atraía mais, especialmente depois de tudo o que aconteceu entre ela e Rubinho. Ela sabia que esse capítulo precisava ser fechado. Sua mente estava agora voltada para o futuro, para o que ela e César poderiam construir juntos. Enquanto isso, Gilda, em uma revelação sincera, confessou a Raquel que havia roubado dela, mas, com uma mistura de arrependimento e gratidão, agradeceu pela segunda chance que Raquel lhe dera. Gilda sabia que suas ações estavam além do erro, mas ao menos Raquel não a havia desprezado como ela esperava. Enquanto isso, Marco Aurélio estava de olho em todos os detalhes. Ele se apoderou da ideia de Ivan sobre a compra de aeronaves chinesas, sem hesitar em usá-la para seu próprio benefício. Marco Aurélio sempre soubera como transformar as ideias dos outros em suas próprias vantagens. Isso deixava ainda mais perigoso, pois sua mente calculista não deixava escapar nada. Ele sabia que, para manter o controle da situação, precisava dominar o mercado de aeronaves, e a sugestão de Ivan era a chave para atingir esse objetivo. Em um movimento inesperado, Gervásio, o detetive contratado por Marco Aurélio, invadiu a casa de César. Com seu jeito truculento e ameaçador, ele exigiu respostas, mostrando que estava disposto a ir até onde fosse necessário para descobrir o que César sabia sobre os dólares desaparecidos. Gervásio estava em busca de informações,
e ele não se importava de usar métodos agressivos para conseguir o que queria. O silêncio de César, no entanto, parecia indicar que ele não tinha nada a esconder, mas o detetive não estava disposto a acreditar nisso sem uma investigação mais profunda. Enquanto César lidava com a ameaça de Gervásio, a vida de Solange tomava um rumo diferente. Ela e Afonso estavam resolvendo suas diferenças e fazendo as pazes. Solange, com o coração mais leve, prometeu viajar com Afonso, e o casal parecia finalmente encontrar uma maneira de seguir em frente sem os pesos do passado. Ela estava decidida a deixar os erros para trás e começar um novo capítulo com Afonso, sem mais rancores ou mal-entendidos. Essa reconciliação dava a ela uma sensação de paz, e ela sentia que poderia encarar os desafios do futuro ao lado de Afonso. Enquanto isso, Gervásio trazia notícias importantes para Marco Aurélio. Ele estava cada vez mais convencido de que César não sabia nada sobre os dólares, o que tornava a situação ainda mais misteriosa. Marco Aurélio, porém, não estava disposto a relaxar e deixar as coisas assim. Ele queria respostas e estava determinado a encontrar César, qualquer que fosse o custo. Seu plano de controlar os negócios, especialmente no setor de aeronaves, não poderia ser ameaçado por nenhum erro, nem mesmo pela falta de informações. A tensão aumentava conforme Maria de Fátima e César tomavam ações que poderiam mudar tudo. Com a ajuda de Olavo, um hacker especializado, eles conseguiram acessar o computador de Solange. Maria de Fátima, com a ambição de sempre, via essa invasão como mais uma oportunidade para garantir que os planos dela e de César fossem bem-sucedidos. Solange, que sempre acreditou que estava no controle da situação, se viu completamente vulnerável ao descobrir que seu computador havia sido hackeado. O arquivo do projeto que ela estava desenvolvendo desapareceu de repente, deixando Solange desesperada. Ela sabia que esse projeto era crucial para o futuro de seu relacionamento com Afonso, e sem ele, sua posição estava em risco. Desesperada, Solange tentou, mas sem sucesso, reverter a situação. A sensação de perda paralisava, e ela não sabia por onde começar. As ameaças e os jogos de poder pareciam agora ser uma realidade inescapável em sua vida. Ela sabia que precisava agir rápido, mas a ausência do arquivo foi um golpe duro demais para ela absorver. Solange não conseguia entender como algo assim poderia ter acontecido, e o que mais angústia era não saber quem estava por trás disso. Em meio a essas movimentações, Raquel, com sua perseverança, prometeu a Ivan que resolveria a situação da mala de Rubinho. Ela estava determinada a trazer um desfecho para aquela história que já havia causado tantas complicações em sua vida. Ela sabia que a mala representava um peso não só para ela, mas para todos os envolvidos. A promessa de Raquel era mais do que uma simples declaração. Era uma demonstração de que ela não iria descansar até que tudo estivesse resolvido. Ao lado de Ivan, Raquel sentia que, juntos, poderiam enfrentar qualquer obstáculo. Não importava o que precisasse ser feito, ela faria o que fosse necessário para garantir que a situação fosse finalmente resolvida. A tensão nas vidas de todos os personagens estava chegando a um ponto crítico. Maria de Fátima, César, Solange, Gervásio e até mesmo Marco Aurélio estavam envolvidos em uma trama de interesses e manipulações que se cruzavam de formas imprevisíveis. Cada um tinha sua própria agenda, e as alianças estavam se moldando de maneira inesperada. Raquel, por sua vez, sabia que o jogo ainda não estava decidido. Ela estava se armando com determinação e estratégia para enfrentar tudo o que viesse pela frente. Mas, ao olhar para as ações de Maria de Fátima e César, ela percebia que não podia subestimar o poder que eles tinham para mexer os ponteiros dessa história. O confronto era inevitável, e ela estava se preparando para a batalha que logo aconteceria. Enquanto a história se desenrolava, os personagens estavam à beira de decisões que poderiam mudar o rumo de tudo. A busca pela verdade, pelo controle e pelo poder estava cada vez mais intensa, e ninguém estava disposto a abrir mão de suas ambições. Em meio a esse jogo de sombras, alguns corações seriam partidos, outras alianças seriam formadas, e o destino de cada um parecia mais incerto do que nunca. Maria de Fátima, com sua habilidade de manipulação, César, com seus planos audaciosos, e Raquel, com sua determinação inabalável, estavam prestes a vivenciar momentos que poderiam transformar suas vidas para sempre. Mas, por enquanto, todos aguardavam o momento certo para agir, e a trama seguia em seu curso imprevisível. Sábado, 26 de abril. Enquanto isso, Marco Aurélio, tentando mostrar que tem controle sobre a situação com Tiago, promete-lhe que irá regularizar a guarda do filho com Heleninha. Eu vou resolver isso, Tiago, você vai ficar comigo, Marco Aurélio afirma com firmeza, tentando acalmar os nervos do filho, que ainda se mostra desconfiado. Tiago, porém,
permanece cético, já que as promessas de Marco Aurélio nunca parecem se concretizar como deveriam. A promessa soa mais como uma estratégia do que um compromisso sincero. Maria de Fátima, com sua mente calculista, mais uma vez se coloca em ação. Ela não perde tempo em sabotar Solange, aproveitando-se das fraquezas da amiga para alcançar seus próprios objetivos. Sabendo que Afonso e Solange estão passando por uma crise, ela age com maestria para garantir que Solange não se recupere tão facilmente dessa situação. Você não é mais a mesma, Solange. Não me venha com desculpas, ela sussurra, seu olhar de desdém marcando uma derrota silenciosa para a amiga. Poliana, percebendo as oportunidades em seu caminho, faz uma proposta ousada a Raquel, incentivada por Ivan, que acredita que essa pode ser a chance que ela estava esperando. Raquel, você não pode deixar essa oportunidade passar. Se você topar, temos tudo para ganhar, Poliana diz com um sorriso confiante. Raquel, ainda um pouco insegura, hesita, mas logo se vê convencida a aceitar. Poliana então confirma a boa notícia. Nós ganhamos a concorrência do restaurante. O futuro é nosso. Entretanto, no meio da celebração e da euforia da vitória, uma notícia urgente chega a Raquel, que recebe um alerta de Ivan sobre um grave acidente com uma aeronave da TCA. Raquel, você precisa ouvir isso. Um acidente. A TCA está em problemas. Precisamos agir agora. Ivan diz com preocupação na voz. A tensão cresce quando Raquel entende a gravidade da situação e a possibilidade de que este incidente tenha repercussões sérias para todos os envolvidos. Ela não perde tempo e começa a tomar as providências necessárias. Marco Aurélio, sempre preocupado com a imagem, se apavora com a notícia do acidente, temendo a repercussão negativa para sua empresa. Isso não pode vazar. Freitas. Faça o que for necessário para conter essa crise antes que seja tarde demais, Marco Aurélio ordena com firmeza. Seu controle sobre a situação começa a escorregar, e ele sabe que a mínima falha pode custar tudo o que construiu até agora. A sua obsessão por controlar a narrativa e a imagem pública não permite falhas, nenhuma só. No entanto, enquanto as questões empresariais e familiares se complicam, Heleninha enfrenta sua própria crise pessoal. Ao chegar à casa de Celina, ela se depara com as malas de sua mãe, o que a deixa em estado de pânico. O que isso significa, Celina? Por que as malas dela estão aqui? Heleninha pergunta, com a voz tremendo de medo e angústia. A ansiedade toma conta dela, enquanto tenta compreender as razões por trás dessa situação inesperada e ameaçadora. Em meio a essa confusão, Odete, com seus planos ocultos, avisa Celina que em breve estará chegando ao Brasil. Estou chegando, Celina. Prepare-se, ela diz com um tom enigmático, deixando Celina ainda mais apreensiva. Celina, por sua vez, sabe que a chegada de Odete trará complicações, mas não sabe exatamente o que esperar dessa visita. As peças do jogo começam a se mover, e ninguém sabe ainda qual será o próximo passo. A tensão entre os personagens cresce, e todos se veem em uma encruzilhada, com decisões que podem mudar o curso de suas vidas. De promessas quebradas a revelações chocantes, cada um luta para alcançar seus objetivos e proteger o que acredita ser mais importante. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.